Seja muito bem-vindo ao canal Minuto Gramatical, este que é o canal da tua aprovação. Eu sou o professor Arthur Gomes, eu sou professor de língua portuguesa. Aqui no YouTube eu facilito a tua vida. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, você está na playlist Resolução de Provas da Banca Ápice. Na aula de hoje você vai corrigir junto comigo a prova que aconteceu na Prefeitura de Boqueirão e de Boa Vista neste domingo agora, dia 23. Eu gravo essa aula no dia 24/11, tá bom? Então preste atenção. Eu vou corrigir a prova de nível superior do cargo de magistério. Eu acredito que essa prova tenha sido a mesma prova para os níveis superiores, né? Todas as provas de nível superior tenham sido aplicado essa prova. Se não foi, o que é que eu preciso? Eu preciso que você me envie a prova que você quer que eu corrija, para que eu possa corrigir aqui. Por exemplo, eu já corrigi a prova de nível médio e estou corrigindo a prova de nível superior magistério. Eu não tenho a prova de ensino fundamental, eu preciso dessa prova. Tá bom? Então vamos lá. Há questões polêmicas, há questões que eu discordo do gabarito e há questões que com certeza devem ser anuladas, tá? Se você quiser essa prova, é muito fácil. Vem aqui ao meu Instagram, @arturizando, sem H e com 2 As. Clica no link da bio e ao clicar no link da bio, você é direcionado para essa página aqui. Quando você entrar nessa página, demorando um pouco para abrir, mas eu acredito que abra logo, demorou um pouco agora, mas eu vou te mostrar, deixa eu atualizar aqui, tá? Para que dê tudo certo. Vou tentar abrir novamente, para que você veja como você faz, tá? Se não for possível agora, depois eu te mostro. Mas, ó, você vem aqui no link da bio, quando abrir a página, que está demorando a carregar agora, você se dirige até material arturizado. E lá em material arturizado, você vai conseguir pegar a prova, todas as provas da Banca Ápice, como outros materiais. Está demorando agora, eu não vou me ater a isso, eu já vou começar a correção. Então vamos lá, turma, deixa eu projetar aqui para vocês, depois eu mostro como é que você pega a prova, tá bom? Quando carregar aqui, aí eu mostro, que senão a gente vai perder muito tempo. São 20 questões. Detalhe, o que é que eu vou fazer, tá? Essa é a parte 1, eu vou gravar o vídeo em duas partes. Parte 1 de 1 a 10, parte 2 de 11 a 20. Essa é a parte 1 da aula. Então vamos lá, gente. Olha só, pronto, já abriu aqui, só para que eu siga o protocolo, tá? Deixa eu te mostrar aqui então. Deixa eu só mudar a tela para você entender onde é que você pega a prova. Desculpa aí, tá? Vamos lá. Então, ó, pronto. Vai abrir essa página aqui, ó. Aí você se dirige até aqui embaixo, ó. Material arturizado. Quando clicar aqui, aí pronto. Já abre o Drive e a prova já está aqui dentro da pasta Ápice. Tá certo? Então, está demorando a carregar, não sei o porquê, mas está aqui, pronto. Pega a tua prova aí, tá bom? Aproveita e já segue o meu Instagram também, @arturizando. Você que se prepara para esses concursos da Banca Ápice. Vamos lá, turma. Primeira questão de compreensão textual, tá certo? E vai falar o texto fala de cultura, né? Quem tem cultura, quem não tem cultura, quem tem cultura, quem não tem cultura. Como é a questão de interpretação, eu vou ser o objetivo direto. Concordo que não existem culturas inferiores ou superiores, pois todos os grupos sociais possuem hábitos, costumes que revelam a sua cultura. Então, o texto vai falar sobre isso, né? Ele discorre sobre isso, e da metade para o final, de um modo muito especial, aqui, ó. Nesses 3 parágrafos ele fala sobre isso. O texto até compara o carnaval com o religioso. E ele vai dizer, ó, não há cultura, é uma melhor do que a outra, né? Tudo são culturas, tá bom? Então, concordo aí com o texto. Vamos lá. Aqui já começam as questões de gramática, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. As menções realizadas ao estudioso Raymond Williams e o antropólogo Robert D'Amato revelam um recurso de intertextualidade na construção do texto. Por que um está correto? Por causa disso aqui, ó. Ele vai pegar vários pontos, como por exemplo aqui, ó. Ele vai falar de cultura na Europa, na Grécia, na Roma antiga, tá bom? Então tudo isso faz com que haja um processo de intertextualidade. Professor, eu não sei o que é intertextualidade, é quando você pega outros textos e coloca no seu texto, tá bom? Por exemplo, a minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá,
Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, os nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Isso que eu falei agora é o poema de Gonçalves Dias, a Canção do Exílio, lá em 1800. Onde é que nós vamos encontrar isso? No hino nacional em 1900. Né? Nossos bosques têm mais vida, a nossa vida em teu seio mais amores. Então isso aí é um processo de intertextualidade. Combinado? Então, voltando aqui, o item 1 está correto, porque o texto ele apresenta esses processos de fusão, de mistura, tá? O tópico 2, o termo em negrito, a cultura nos parece uma forma de ferramenta de compreensão das diversas entre as sociedades e os indivíduos. Esse termo se classifica como um pronome pessoal reto? Não, é um pronome oblíquo. O pronome pessoal do caso reto são os pronomes que conjugam os verbos. Quais são eles? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Então, o item 2 está errado. Então, automaticamente, onde tem um eu considero e onde tem dois eu elimino. Tem dois eu elimino, tem dois eu elimino, tem dois eu elimino, tá? Automaticamente o 3 está certo, né, ó? Porque as duas têm 3 aqui, tá? Ah, não, na realidade eu já achei, não, deixa eu ver. A 1 só pode ser a letra B agora. Pronto, matou a questão. Vamos lá. Na frase, como descrito por Da Mata, ela é um mapa através do qual as pessoas de um grupo pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas. A vírgula que separa o termo em negrito do restante do texto é obrigatória por causa do adjunto adverbial deslocado. Sim, como descrito por Da Mata. O que é que acontece aqui? Eu tenho uma estrutura adverbial de conformidade, tá? E essa estrutura adverbial, ela é de longa extensão. Fernando Pestana vai dizer o seguinte: quando eu tenho uma locução adverbial a partir de 3 elementos, eu uso a vírgula, desde que ela esteja deslocada. E aqui eu tenho o como, o descrito, o por. Da Mata é um nome só, tá? Vou considerar aqui, né? Mas eu até poderia considerar da e mata. 4, 5, enfim. Passou de 3, o uso é obrigatório. Então, o item 3 está correto. Item 4, na frase. Na atualidade, não é difícil que se encontrem indivíduos que acreditam em formas de culturas superiores a outras. O termo em negrito trata-se de uma conjunção integrante que precede uma oração subordinada substantiva subjetiva, sim. Não é difícil isso, tá? Então, toda vez que você pegar a conjunção, a palavrinha que e colocar a palavrinha isso, você tem uma conjunção integrante. Não é difícil isso, tá bom? Pronto. Por que é sujeito? Porque o sujeito, porque ela é subjetiva. Porque não há sujeito na oração principal. Então, a 4 está certa. A alternativa correta é a letra B, e está de acordo com o gabarito, está de acordo com o que eu penso também, tá bom? E ó, nas aulas de revisão, nas aulas da minha mentoria ápice, no aulão, eu falei exatamente isso aqui. Falei exatamente isso aqui. Tá bom? Mostrei passo a passo. Você que é meu aluno, você sabe disso. Deixa um comentário aqui embaixo depois, tá? Você que participou comigo. Então vamos lá, gente. Olha só. Na frase, pense no Brasil. Pense no Brasil, um país rico em território, como 5 regiões tão distintas. Gente, eu tenho um termo negritado aqui. Ele está entre vírgulas e pode ser retirado. Quer ver? Ó? Pense no Brasil com 5 regiões distintas. Quando eu leio o enunciado sem a parte em negrito, que está intercalada por vírgulas, poderia ser parênteses ou travessões, eu tenho um aposto, que é um termo explicativo. Acabou, não tem mais o que pensar. É só isso, tá bom? Então, fechamos aqui mais um caso. Assinale a seguir a alternativa cuja oração em destaque não se trata de uma oração subordinada substantiva adjetiva. Turma, aqui eu vou discordar do gabarito e, para mim, essa questão ela tem que ser nula.
porque a questão tem que ser nula, no meu ponto de vista, a questão 4. Toda oração adjetiva é introduzida por um pronome relativo. Cujo, eu tenho um pronome relativo. Os quais, eu tenho um pronome relativo. Se eu tenho um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Pronto, acabou. Então, tem cujo? Tem. É pronome relativo? É. Oração adjetiva. Tem os quais? Tem. É pronome relativo? É. Então, eu tenho oração adjetiva. Procurar aprender a língua portuguesa, a qual é importante. Posso botar qual no lugar do que? Posso. É pronome relativo. Oração adjetiva. Nós fazemos um barulho, o qual ninguém conseguia ver. Tá? Para mim, isso é um pronome relativo, isso é uma oração adjetiva. Ele quer aquela que não tem oração adjetiva. Para mim, ele está querendo considerar que isso aqui ó, é assim, ó. Nós fizemos um barulho, ninguém conseguiu conversar. Tá? Para mim, isso aqui não é partícula de realce, como a questão se coloca. Eu acredito que seja isso. Então, para mim, há uma oração adjetiva aqui. Tá? Ali onde você mora, onde é um pronome relativo, há uma oração adjetiva. Então, para mim, a questão 4 deve ser nula. Acabou. Vamos lá. Questão 5. As conjunções integrantes precedem as orações que podem ter um valor de substantivo. Sabendo disso, assinale a alternativa em que o se é uma conjunção integrante. Toda e qualquer palavra pode ser conjunção integrante, quando é substituído pela palavra isso. As mais recorrentes e mais usadas são as conjunções que e as conjunções se. E a conjunção se, quando elas são substituídas pela palavra isso, são conjunções integrantes, vem comigo, tá? Se eu morrer, aqui é conjunção condicional. Para que não façam, não se façam, tá? Então, ó, para que não se façam, eu não coloco o se aqui, tá? Ou eu não coloco isso aqui. Se, quero bem, isso é parte integrante do verbo e isso aqui é condicional, tá? Impõe uma condição. Não desejamos saber isso. Quando eu coloco isso no lugar do que ou do se, conjunção integrante, a alternativa é essa aí, tá? Conjunção condicional. A alternativa correta é a letra D, o gabarito saiu assim, está correto. Vamos lá. Chegamos então à questão 6, né? Na questão 6, para mim, só o item 1. Ah, não, itens 1 e 4, tá certo, porque eu não destaquei o 4 aqui. Mas vamos lá ver aqui, né? Os anjos de Legião Urbana, sobre a leitura do texto, está na alternativa correta. A letra em questão retrata um hibridismo de gêneros textuais discursivos. Ao utilizar características estruturais de uma receita culinária em uma de suas estrofes. E acontece isso mesmo aqui, ó. Tá? Vai acontecer isso aqui, ó. Quando ele começa aqui, ele usa uma receita culinária. Pegue 2 medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira. Então, ele vai fazendo uma receita. Professor, e o que é um texto híbrido? O texto híbrido é justamente isso. É quando eu tenho a mistura de textos. O que é um carro híbrido? É um carro movido a petróleo, a energia elétrica, né? Então, isso é um carro híbrido. O que é um ser híbrido? É um ser que pode ter... Como é que dá o nome, meu Deus? Agora fugiu a palavra. Espécies diferentes. Ser humano com um peixe, sereia, ou um triton. Um cavalo, um boi com um homem, minotauro, e aí sucessivamente. Tá bom? Então, ser híbrido é isso. E o texto híbrido é essa junção. Tá bom? Então, o item 1 está correto. Onde não tem um, pessoal, eu vou eliminar aqui, tá? Ó, eliminei A, eliminei D e eliminei E. Os verbos pegue, junte, coloque, adicione, mexa e misture estão conjugados no modo subjuntivo? Não. Isso é imperativo. Por que imperativo? Porque dá uma ordem. Tá bom? Nos versos, só nos sobrou do amor a falta que ficou. O sujeito de sobrar é representado pelo pronome nos? Não. Isso aqui é o complemento do verbo. Sobrou o quê? Sobrou alguém, sobrou nos, né? Do amor dele, verbo transitivo direto. Esse nos completa o sentido do verbo, então isso está errado. O verso, a falta que ficou, a falta a qual ficou. Perceba que nesse que eu pego e boto qual. É fácil isso, cara. Quando você faz isso, você tem um pronome relativo, está certo, é um pronome relativo. 1 em 4, alternativa, letra B de bola, está correta, tá bom?
Eu espero que você esteja gostando dessa aula e curta essa aula, compartilhe essa aula, mostre essa aula para os seus amigos, tá bom? E ó, Olá, assim como você, algumas pessoas também gostaram das minhas aulas e eu quero mostrar aqui agora um exemplo de uma pessoa que não só gostou da aula, como foi minha aluna mentorada e passou em primeiro lugar no concurso que fez nessa cidade. Camila tem um recado para você. Olá, me chamo Camila e estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência com a mentoria do professor Arthur Gomes. Então, eu cheguei até o professor no momento que eu percebi que eu precisava de uma ajuda a mais para estudar português. Porque da forma que eu estava estudando sozinha, eu não estava atingindo os objetivos que eu queria. E aí, né, eu comecei a fazer a mentoria e vi, assim, o português de uma outra maneira. Através da metodologia que o professor tem, através da forma com que ele une teoria e prática, eu consegui assimilar coisas que antes eu não conseguia de uma forma tão clara. E aí eu passei de acertar 8, 9 questões em português para errar apenas uma, né, numa faixa de 15 questões. E isso fez, sem dúvida, toda a diferença para que eu fosse aprovado no concurso. Então, se você procura, assim como eu, um auxílio, uma ajuda para conseguir entender o português, né, de uma forma melhor, mais prática, e superar as suas dificuldades e atingir o seu objetivo final, que é ser aprovado, então essas mentorias são para você. Através de uma metodologia simples, diversificada e objetiva, o professor ele nos ajuda a superar as nossas principais dificuldades no português. Então, que você invista em você nesse sentido e que, assim como eu, você consiga superar as suas dificuldades, tendo a certeza que você pode contar com essa mentoria, que é uma oportunidade sem igual. Da mesma forma de Camila, você também pode ser aprovado nas primeiras colocações, tá? Então saia dessas só de videoaulas do YouTube. Pare de estudar pelos editais, porque os editais te levam para um caminho errado. Você tem que seguir uma sequência didática correta. Professor, e como é que eu faço para ter essa sequência? Entrando na minha mentoria. Como é que eu faço, professor, para entrar na sua mentoria? DDD 83 9 96 63 77 94. Esse é o meu WhatsApp. Fala comigo agora, tá certo? Que eu te digo como é que você entra. Nós vamos abrir uma turma agora com 5 bancas. Eu quero preparar você para 5 bancas. Ápice, aqui na região Nordeste Paraíba. Ápice, CPCom, Facete, Educa 4. Eu vou encaixar outra aí que agora me falhou a memória. Provavelmente CPCom. CPCom, Ápice, Educa, Facete e Ápice. Pronto. Tá? Enfim, são 5 bancas. Fale comigo para você entrar na minha mentoria. Tá? Vocês estão vendo os alunos aí. Vocês estão vendo um aluno aprovado aí na primeira colocação. Vamos lá. Dando continuidade para a gente não perder tempo aqui. Tá? Então, questão de número 7. Certo? 7 agora. Ele quer aquela que está incorretamente. A que está incorreta é restabelecido. Da mesma forma como coordenar. Certo? Eu não separo essas vogais aqui, ó. Restabelecido. E por que eu separo pré-estreia? Porque o prefixo é tônico. Está acentuado, ó. É forte. E o ré não, é átono. Mesa redonda, sentido conotativo, né? Então, usa-se o hífen, porque a palavra é conotativa. Micro-ondas, a palavra termina com a vogal, o prefixo, e a outra começa com a vogal, com a mesma vogal. Usa-se o hífen. Isso está certo. Se as vogais forem distintas, aí tira-se o hífen e junta-se, como autoescola. Então, autoescola, eu não preciso de hífen. Por que eu não preciso de hífen? Auto termina com O, escola começa com vogal diferente. Então, une-se, tá bom? E hiperrealismo termina com R e inicia com R. Por isso que se usa o hífen, tá? Vamos lá. Poema tirado de uma notícia de jornal Manuel Bandeira. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, no barracão. Sem número. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Gente, isso aqui é uma
narração. Tá certo? Narração. Simples isso aí. Então, por que é uma narração? Porque conta uma história. Se contar, narra uma história. Acabou. Cardzinho passando. Esse mesmo link do card está na descrição do vídeo para você ter uma aula de tipologia textual. Assista a aula que vai valer muito a pena para você. Tá bom? Prontinho. Injunção orienta. Dissertação ou expõe ou argumenta. Descrição caracteriza. Argumentação convence. Certo? Vamos lá. Questão de funções da linguagem aqui, ó. Presta atenção, turma. Isso aqui, toda essa imagem aqui, ó. Toda essa imagem, ela tenta me convencer sobre algo. Toda vez que eu tenho um texto e uma imagem que tenta me convencer, a função é essa aqui, ó. A função conativa e também chamada de função apelativa. Não é função poética porque não é subjetiva. Não é emotiva ou expressiva porque não fala da primeira pessoa. Não é a função metalinguística porque não é o código explicando o código, como um dicionário, que onde a palavra explica a palavra. E não é a função referencial porque não é um texto jornalístico. Então só pode ser apelativa ou conativa. Cardzinho passando aqui também para você assistir essa aula e entender as funções da linguagem, e o link já está na descrição do vídeo. Tá bom? Então assiste essa aula para você aprender isso aí também. Vamos lá para a questão de número 10 e a última desta aula. Tá certo? Então nós temos um poema de Manuel Bandeira. Vou-me embora para passar para Pazárgada, né? Muito conhecido esse poema, tá? Eu já vou para a questão 10. Por quê? Porque você vai ver que não necessariamente eu preciso ler o texto, tá bom? Então, vamos lá. No verso, vou-me embora para Pazárgada. O tema em destaque apresenta a colocação pronominal, denominada de mesóclise. Não apresenta, tá? Não apresenta. O que é a mesóclise? É quando o pronome oblíquo vem no meio de um verbo. Como assim, professor? Assim, ó. Amar-te-ia. Isso é a mesóclise. O pronome está no meio do verbo, então o item 1 está errado. O que é que eu vou fazer também para você? Cardzinho passando aqui para você assistir a uma excelente aula de colocação pronominal. Aqui embaixo na descrição, o mesmo link. Assista a essa aula para você entender o que são os casos de colocação pronominal. Vamos lá. Então, onde tem um, o que é VFF, né? Então, beleza, vamos lá. Então, F. No verso, de tal modo inconsciente que Joana Louca da Espanha. O termo em destaque classifica-se com pronome relativo? Não. Toda vez que você tem tal, tanto, tamanho, de modo que, você tem uma oração consecutiva. Esse que dá a ideia de consequência, tá? Consecutiva. E a estrutura é sempre essa, gente. Consequência, tá? Pronto, acabou. Por que consequência? Porque tem tal que, tanto que, tamanho que, tá? No verso, vou-me embora para Pazárgada. O termo pra não se adequa ao uso da norma padrão. Não se adequa. E deve ser imediatamente corrigido? Não, porque isso é um poema. E o poema tem a licença poética. Falso. Os verbos escolherei, farei, andarei, montarei, subirei estão conjugados na primeira pessoa do futuro do presente? Sim. Todo verbo que terminar em irá, acentuado, ou ré, futuro do presente. A propósito, são nos verbos do futuro do presente e no futuro do pretérito que acontece a mesóclise. É por isso que aqui está a alternativa correta, é a letra E, está tudo certo aqui, tá bom? E aí como é que eu vou fazer? Como prometido, de 1 a 10 corrigido, não houve questão polêmica, agora de 11 a 20 tem questões polêmicas que devem ser anuladas, tá bom? Então aguardo você na parte 2. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, segue no Instagram, faz o A, vem autorizar, cola em mim que teu sucesso é garantido. Até a parte 2 eu te encontro lá.